E aí, você já parou para pensar como uma treta geopolítica que acontece do outro lado do planeta pode fazer o preço do pãozinho aí na padaria da sua esquina subir? Parece uma loucura, né? Mas hoje a gente vai desembaraçar essa corrente de eventos que liga o mundo direto no nosso bolso. Bora entender isso aí? Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. E a resposta, meus amigos, é um efeito dominó gigantesco. A gente vai te mostrar peça por peça como um problema lá longe vai derrubando um monte de coisa no caminho até no final acertar em cheio os preços aqui no Brasil. E o primeiro dominó a cair, olha, ele é colossal. A gente está falando de uma crise de energia que simplesmente explode no Oriente Médio, uma coisa que ninguém nunca viu antes. E isso joga o mundo todo num cenário completamente novo. Grava bem esse número, 20 milhões. É aqui que o caos começa. Mais de 20 milhões de barris de petróleo por dia simplesmente sumiram do mercado mundial. A razão? Fecharam o Estreito de Hormuz, que é tipo a Avenida Paulista do transporte de petróleo no mundo. E é aqui a gente entende o tamanho do estrago. Para ter uma ideia, imagina que o cano mestre de água que abastece o planeta inteiro foi entupido de uma hora para outra. Essa crise tirou quase 20% do petróleo do mundo. Isso é mais que o triplo do famoso embargo de 73 e muito, mas muito maior que o impacto da guerra na Ucrânia. É um choque que ninguém estava preparado para receber. E claro, o resultado é na hora. O preço do petróleo Brent, que é a referência para todo mundo, dispara para US$ 126. Mas ó, isso não é só um número piscando numa tela não. Essa é a faísca que bota fogo no parquinho da economia global. Agora, a gente vai ver como esse choque do petróleo deixa a economia mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, em pânico e muda completamente as regras do jogo do dinheiro. E aqui tá a virada de chave. Normalmente, quando o mundo entra em crise, todo mundo corre para emprestar dinheiro para o tio Sam, porque é o lugar mais seguro, certo? Só que dessa vez, o buraco é mais embaixo. O medo da inflação por causa do petróleo caro é tão gigante que os investidores estão basicamente falando: ô tio Sam, sua carteira tá pegando fogo. Se você quiser o meu dinheiro, vai ter que me pagar juros bem mais altos, senão eu tô fora. Opa, calma aí. Viu essa fórmula e já pensou em pular o vídeo? Relaxa. Ninguém aqui vai fazer prova de matemática, não. O que importa mesmo é a ideia por trás disso. E o próximo slide vai deixar tudo bem mastigadinho. Então a lógica é super simples, olha só. É uma reação em cadeia. O petróleo sobe, aí todo mundo fica com medo que todos os outros preços subam junto, e para apagar esse incêndio, os Estados Unidos e o resto do mundo precisam fazer o quê? Aumentar os juros. Isso deixa o dinheiro mais caro para todo mundo, em todo lugar. Fim de papo. E agora que esse fogaréu financeiro lá dos Estados Unidos começa a chegar na nossa praia, sabe? A coisa fica séria e o Brasil se vê numa situação, olha, bem complicada. Esse número aqui, 14,75%, é a resposta do Brasil, a nossa famosa taxa Selic. Para tentar segurar a inflação que está vindo importada, o Banco Central puxa o freio de mão com tudo e joga os juros lá para cima. É basicamente colocar a economia na geladeira. E aí que mora o perigo. Pensa assim, o Brasil já tem uma dívida pública que é quase 80% de tudo que a gente produz. Com juros altos desse jeito, é como se a gente tivesse com a fatura do cartão de crédito estourada. E, de repente, o banco triplica a taxa de juros. A conta do governo para se financiar simplesmente explode. Ok, vamos sair um pouco desses números gigantes da economia e ir para onde o bicho pega no dia a dia, onde o impacto fica bem visível: o posto de gasolina. Olha o tamanho do pulo. Em um mês, o preço do diesel sobe quase 20%. É brutal. E não tem muito para onde correr. Mesmo a Petrobras tentando segurar a onda, o Brasil ainda precisa importar mais ou menos o quarto de todo o diesel que a gente usa. Ou seja, não dá para escapar do preço mais de fora. E por que o diesel é tão importante? Simples. Olha aí, o combustível é quase metade do custo total de um caminhoneiro. Então, se o diesel sobe, o preço do frete para transportar qualquer coisa nesse país sobe junto. É matemático. Isso nos leva direto para o próximo tombo do dominó. É uma sequência bem rápida e dolorosa, que conecta o preço da bomba de combustível com o preço da comida na nossa mesa. A cascata é implacável. Tudo começa com o tanque do caminhão ficando muito mais caro de encher. Aí, claro, esse custo a mais vai direto para o preço do frete, para o transporte da mercadoria. E no fim da linha, adivinha quem paga a conta? A gente. O frete mais caro tá lá, embutido no preço do tomate, da batata, de tudo que a gente compra no mercado. Não tem mágica.
Beleza, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Petróleo nas alturas, juros subindo no mundo e aqui frete caríssimo. Como é que essa salada toda aperta o orçamento no final do mês? Primeiro, o dólar. Com os juros americanos lá na estratosfera, o dólar vira o rei do camarote do dinheiro mundial. E pra gente, isso significa um câmbio de 5,25. Com um dólar forte desse jeito, tudo que vem de fora vira artigo de luxo. E aí, o aperto vem de todos os lados, né? Pensar em viajar para fora vira quase um sonho distante. Aquele celular novo ou notebook, o preço dá até um susto. E com a Selic lá em cima, financiar um carro ou um imóvel se torna uma missão quase impossível. Até aquela comprinha parcelada na loja de departamento sente o peso dos juros maiores. No final das contas, a conclusão é essa: aquele problema que parecia tão distante numa passagem estreita de navios no Oriente Médio foi derrubando um dominó atrás do outro. Petróleo, juros, dólar, frete, e aterrissou direto na nossa realidade, no nosso dia a dia. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? A gente mostrou todo o caminho da crise até aqui, mas a história não acabou. Pensando nessa lógica toda, quais podem ser as próximas consequências? Onde mais essa crise vai bater? Fica aí a reflexão.